Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Arthur e eu vou desenvolver junto com vocês uma aplicação web de gastos pessoais, onde você vai poder imputar informações de gastos e listar elas depois, separadas por mês, e também você vai poder inserir uma espécie de recibo desse gasto que você teve. Porém, o intuito aqui não é controlar os seus gastos pessoais, até porque existem outras ferramentas que já fazem isso de uma maneira muito eficiente, muito legal. O intuito aqui é a gente desenvolver uma aplicação usando o Vue.js e o Firebase, com o intuito a fins didáticos apenas. Então, eu vou utilizar duas ferramentas muito legais que estão aí disponíveis para a gente, do qual eu já falei, que é o Firebase e o Vue.js, e algumas outras que a gente vai utilizar para facilitar em determinados assuntos, como por exemplo o Bootstrap, que é um framework de CSS, que vai nos ajudar a desenvolver o layout aí da aplicação, e o Vue CLI, que é uma estrutura de projetos do Vue para a gente trabalhar com SPA, com Single Page Applications, não só com SPA também, mas diversos outros, mas no nosso caso aqui de hoje é SPA. Ok? Então, eu não vou ficar explicando muita coisa do que são cada uma dessas tecnologias aqui. O meu foco vai ser na prática e caso você queira estudar mais aí a fundo o que seria cada um dessas abas que estão abertas aqui, sinta-se à vontade para abrir e estudar um pouquinho mais e dar uma aprofundada no assunto. O meu foco aqui é na prática, porém não é tão complicado de se fazer isso, de se entender como é que se trabalha com essas tecnologias. Como eu disse, o meu foco vai ser na prática e a gente já vai começar isso. Então, para você começar a trabalhar com o Vue, para você começar a acompanhar o que eu vou fazer aqui, é muito importante que você tenha um Node. É imprescindível que você tenha um Node, na verdade. O Node é o JavaScript para back-end, ok? E por que a gente precisa do Node? Porque o Vue CLI ele utiliza o Webpack por trás e o Webpack utiliza o Node para fazer toda a manipulação dos arquivos e a composição da estrutura do projeto, ok? E também o Node ele vem com o NPM, que é o gerenciador de pacotes do JavaScript. E aí, com isso, nós temos uma estrutura muito legal para se trabalhar, beleza? Então, instale o Node no seu sistema operacional que vai dar tudo certo. Então, vindo com o Node instalado, você já pode fazer a instalação do Vue CLI. Vamos acessar o site cli.vue.org, vue.js.org. Nós iremos utilizar a versão 3 do Vue CLI, que é a mais recente, ok? E está muito legal, inclusive. E você vai rodar esse comando npm install -g vue.cli. O npm, como eu disse, é o gerenciador de pacotes. O install vai instalar o pacote do Vue CLI globalmente, através desse -g aqui, que significa isso, globalmente na sua máquina, ok? Então, eu já tenho ele instalado aqui, então eu já posso fazer o comando vue.version aqui, para eu ver a versão que eu estou utilizando do Vue CLI. No momento eu estou utilizando a 3.0.0, beleza? Então, a gente pode vir aqui e já começar o nosso projeto da seguinte maneira. Eu vou digitar o comando vue create e o nome do projeto, que vai ser expenses. Ele vai fazer umas perguntas aqui pra gente, a gente vai ter que selecionar algumas coisas antes de continuar e fazer a instalação em si. Então, eu vou vir aqui e selecionar manualmente as features que eu quero instalar para o projeto, beleza? Eu vou querer instalar o Vue Router, além do Babel que já está aqui em cima, e também eu vou querer instalar o pré-processador de CSS, que eu vou instalar o Sass, beleza? As outras duas lá eu vou deixar marcadas, beleza? Que é o Lint e o Babel. Aqui, como eu disse, eu vou instalar o Sass, beleza? Que é um pré-processador de CSS. Vou instalar o SLint como standard e separar lint on save, e eu vou criar arquivos dedicados de configuração. Aqui eu não vou querer salvar esse preset que eu defini aí para os meus projetos futuros. Então, a partir desse momento, ele vai instalar todas as dependências com o npm e o node, beleza? Esse processo vai demorar um pouquinho, e enquanto isso, eu vou tomar ali um café e já volto. Beleza, galera? Café tomado e o projeto já está instalado corretamente. Então, vamos acessar a pasta do projeto, que eu dei o nome de Expenses, open. Beleza? E aqui nós estamos dentro do projeto. Se a gente der um ls aqui, ou um ll, vocês vão ver que tem algumas pastas aqui que a gente já tem à disposição para trabalhar.
eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse projeto no Visual Studio Code, que vai ser o meu editor para trabalhar aqui, beleza? E eu também vou rodar um comando aqui chamado npm run serve. Lembra? npm é o gerenciador de pacotes do Vue, ou do Vue não, do JavaScript, do Node. Então, esse comando vai fazer com que o Vue CLI suba um servidor local na nossa máquina com os arquivos que a gente vai trabalhar. Ou seja, ele vai subir um index.html com os arquivos JavaScript que a gente vai editar no nosso projeto. Então, se a gente vier aqui e acessar localhost 8080, o nosso projeto já está rodando perfeitamente. Então, olha só. O que seria eu abrir o projeto aqui no Visual Studio Code? Vamos abrir ele aqui, para eu explicar algumas coisas para quem nunca trabalhou com esse tipo de projeto. Vou colocar ele em tela cheia aqui. Olha só, para você que nunca trabalhou com essa estrutura de projetos, aqui nós temos um arquivo chamado index.html. E o que vai ser esse Vue CLI? O que ele vai fazer para a gente? Lembra quando você trabalhava com jQuery, que você vinha aqui e colocava diversas tags script, linkando de 1 milhão de arquivos aqui e ficando uma coisa horrorosa? O que o Vue CLI vai fazer? Todos esses scripts que a gente colocava aqui, eles vão estar em outro lugar. Eles vão estar dentro do Node Modules. Não todos eles, mas todas as dependências que o nosso projeto vai precisar e todas as dependências que as nossas dependências vão precisar. É meio confuso, eu sei, para quem nunca trabalhou com isso é meio confuso, mas é muito simples de se entender. Imagine que o jQuery e todas as outras dependências vão ficar aqui. A gente não vai trabalhar com jQuery, ok? É apenas um exemplo. Mas olha só, nós temos aqui uma infinidade de pastas e elas são como aqueles scripts que a gente ia colocando no final de cada arquivo index.html. Só que de um jeito muito mais fácil de controlar agora. Como é que a gente vai controlar essas nossas dependências? Nós temos um arquivo chamado package.json e nesse arquivo estão listadas todas aquelas dependências, que são esses dois objetos aqui, beleza? É um arquivo JSON. Olha só, então nós temos a dependência do Vue e nós temos a dependência do Vue Router, que foi o que eu escolhi na hora de instalar lá o projeto, quando vocês bem lembram. Então essas duas dependências aqui, elas vão ser dependências de produção. Quando a gente gerar a versão para produção, a versão de release da nossa aplicação, que vai para o ar mesmo, essas duas dependências aqui vão ser imprescindíveis para que nosso projeto funcione. Essas outras aqui, como bem diz o nome, são apenas dependências de desenvolvimento. Então olha só, nós temos algumas dependências aqui para a gente desenvolver o nosso projeto, que é o plugin do Babel, o plugin do ESLint, o plugin do CLI e todos esses outros que vocês estão vendo aqui. Então, ao invés da gente colocar tudo isso nesse arquivo index.html, o Vue CLI vai gerar um arquivo comprimido chamado app.js com um hash na frente para diferenciar ele, para não ter um cache no navegador e a pessoa ter que ficar limpando o cache toda vez que for acessar. E ele vai inserir apenas um arquivo script aqui no final, chamando esse arquivo app.js com algum hash, na verdade é app com algum hash .js aqui na frente. Para um caminhão aqui do lado, se vocês escutarem um barulho, não liguem. Então, ele vai facilitar todo esse trabalho para a gente aqui, e a gente não vai ter que ficar editando o arquivo index.html direto, toda hora, beleza? Basicamente é isso que o Vue CLI vai fazer para a gente. E esse é um novo jeito de trabalhar com JavaScript atualmente, de trabalhar com front-end, beleza? Basicamente todas as aplicações, tanto o Vue, tanto o React, como o Angular, já vem com estrutura muito parecida com essa para a gente trabalhar. Muito bem, então, como vocês viram aqui, o projeto está rodando perfeitamente. Eu já vou instalar algumas coisas que eu falei aqui que a gente iria instalar para a gente começar. Então eu vou abrir aqui o terminal do Visual Studio Code e eu vou instalar aqui duas dependências. O Bootstrap e também o Font Awesome. O Font Awesome eu não vou lembrar como é que é o comando dele. O Font Awesome, para quem não conhece, é para a gente trabalhar com fontes, ok? Vamos acessar aqui a parte de How to Use, beleza? E aqui embaixo a gente vai ter o comando de instalação dele, que é esse cara aqui, @FontAwesome_free. Vamos voltar ao Visual Studio Code e olha só, para a gente instalar algumas dependências do nosso projeto, basta a gente rodar o comando, acho que está muito pequeno aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, npm install, mas também pode ser i. O save é para ele salvar nas nossas dependências aqui, beleza?
Então, quando a gente instalar essas duas dependências aqui, eles vão vir parar aqui. Bootstrap e o Font Awesome. Eu vou dar um Enter aqui e ele vai fazer a instalação para mim. Enquanto ele está instalando, a gente já pode fazer algumas coisas aqui. Lembra que eu instalei o projeto com o SES? Então a gente já vai começar a configurar o SES aqui. Vamos vir aqui na pasta src assets e eu vou criar um arquivo de configuração do SES. Um arquivo de configuração não, um arquivo do SES em si já para a gente chamar lá no nosso projeto. Então eu vou criar uma pasta chamada SCSS com o arquivo app.scss. Aqui dentro o que eu vou fazer? Eu vou importar o Bootstrap que eu estou instalando ali. Import, ainda não instalou, então ele não vai mostrar aqui para mim ainda. Nós estamos dentro da pasta assets aqui, nós temos que voltar 3 pastas até a Node Modules, ok? Então Node Modules, Bootstrap, já está aqui, dist, CSS e bootstrap.css. Nós não vamos instalar o JavaScript do Bootstrap, por quê? Porque ele precisa do jQuery, como ele está dizendo bem aqui. Bootstrap requer jQuery e o Popper. Nós não vamos instalar isso aqui, porque a gente não vai trabalhar com jQuery. Esquece jQuery quando você está trabalhando com o Vue, ok? E eu também vou importar aqui o Font Awesome, que vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz com o Bootstrap. Que vai ser Font Awesome, Font Awesome Free, CSS, all.css. Outra coisa que eu também vou jogar aqui no projeto, vamos acessar aqui o fontes.google.com. Eu vou fechar esses outros aqui, que a gente não vai utilizar por enquanto. Eu vou instalar uma fonte chamada Poppins. Beleza? Selecionei aqui a fonte Poppins, vou selecionar aqui, vim aqui no import, copiar esse comando e jogar aqui acima de tudo no nosso arquivo de CSS. Arquivo CSS. E eu vou colocar aqui a configuração para a gente usar essa fonte. Fonte Family. Eu vou colocar aqui Avenir, que é uma fonte exclusiva do Mac, beleza? Porém, quem não está no Mac vai utilizar essa fonte Poppins. E no final sans serif. Beleza. Agora, pra gente, se eu voltar aqui, posso fechar já isso aqui. Se eu voltar aqui no nosso projeto, percebam que ele ainda está com a fonte Avenir. E se eu inspecionar aqui o elemento, olha só, ele não tem a configuração que eu tinha colocado lá do Bootstrap. Não está vindo, por exemplo, aqui no H1, não tem aquelas configurações que o Bootstrap coloca pra gente. Então, por que não tem? Porque eu não chamei esse arquivo no nosso arquivo de inicialização do projeto, que é esse arquivo main.js. Então, nós precisamos importar esse arquivo SES no nosso projeto aqui. Para fazer isso é muito simples, basta eu importar ele aqui. Essa estrutura de import do JavaScript, deixa eu só colocar o arquivo app.scss, beleza? Essa estrutura de import aqui é a estrutura do ECMAScript, do ECMAScript 6, ECMAScript 2015, como você preferir chamar. Essa estrutura ela é muito legal de se trabalhar porque nós conseguimos importar módulos do JavaScript de uma maneira muito simples e muito fácil de fazer, ok? Então, olha só, o nosso projeto, já coloquei aqui o app.scss no projeto e agora sim já está aqui a configuração do Bootstrap também. Se vocês verem aqui, ó, Avenir e Poppins sans serif, que foi a mesma configuração que eu fiz aqui no arquivo de CSS, ok? Outra coisa que eu vou fazer, o nosso projeto ele vai ter algumas configurações de layout diferentes do Bootstrap. Por exemplo, o Bootstrap ele tem essas bordas arredondadas aqui em quase todos os elementos dele. E eu não vou querer isso, eu quero que ele tenha uma borda quadrada mesmo. Então olha só, eu vou colocar aqui algumas classes que usam essa borda arredondada, e mais pra frente eu coloco mais porque eu não vou lembrar de todas agora. Vou colocar essas 3 aqui por enquanto, e eu vou colocar border radius de 0 aqui. Então olha só, se eu vier aqui e acessar o arquivo app.view, que vocês vão entender o que é mais pra frente, eu vou colocar um botão aqui embaixo, botão, class, btn primary, botão. Ele vai aparecer aqui pra mim, tá aqui ele, porém ainda não ficou com as bordas arredondadas. Eu preciso fazer uma configuração aqui, colocar um important aqui para ver se ele vai.
E agora sim, está funcionando a borda arredondada, já resetamos aqui alguns componentes do Bootstrap. Uma coisa bem legal, que eu não sei se vocês perceberam, foi o que? Eu fiz uma alteração aqui no arquivo app.view e eu não tive que voltar aqui no navegador, dar um refresh na página para eu ver essa alteração que eu fiz. Então olha só, eu vou tirar o botão aqui, salvei o arquivo, quando eu voltar no navegador, olha só, já sumiu o botão. Então ele fez esse refresh automaticamente para mim, se chama Hot Reload. Então toda vez que eu salvar algum arquivo dentro do meu projeto, toda vez que eu salvar um arquivo dentro da pasta src, que está linkada no main.js, o Webpack vai fazer o hot reload do projeto para a gente. Ele vai fazer um F5 automaticamente na página e a gente já vai ver essa alteração em tempo real, beleza? Então, pessoal, acho que para essa primeira aula, acho que isso é suficiente. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais aí dentro dessa estrutura e eu vou explicar mais ou menos o que são esses arquivos que estão aqui pra gente. O que é esse arquivo .view, o que é essa pasta components, o que esse arquivo router faz, beleza? Então, até as próximas aulas aí e espero que vocês aprendam alguma coisa que possa ser utilizável aí na sua vida, beleza? Até mais!